Olá, sejam bem-vindos ao Não Alimente Zumbis, eu sou a Nath e venho com uma dica de uma série documental que acabou de estrear na Netflix de um garoto de 17 anos que atirou 3 vezes no seu pai. É da mesma diretora de A Garota da Foto, então a gente já sabe mais ou menos o tema em que a gente vai entrar. Eu Matei Meu Pai estreou nessa terça-feira, dia 9 de agosto, e eu vou te falar um pouquinho sobre o que é essa história e se vale a pena você assistir. O título dessa série documental já causa aquele estranhamento, aquela coisa ruim. Como um garoto é capaz de matar o seu próprio pai? O que aconteceu para ele fazer isso? Será que ele é um possível psicopata, aonde ele age realmente com a intenção de fazer mal àquela pessoa? Ou esse garoto foi a vítima de um crime também? São essas as questões que essa série documental, dividida em 3 partes, vai levantar. Os motivos que fizeram Anthony Templet matar aquele com quem ele viveu a sua vida toda, o seu pai. É impossível a gente não fazer um paralelo, um comparativo com o documentário que fez até bastante sucesso na Netflix recentemente, que é A Garota da Foto, e que também foi dirigida pela Skye Borgman. A diretora, ela gosta de trabalhar com esses casos aonde a gente precisa descobrir um pouco mais sobre o que aconteceu realmente naquele crime. Quem é aquela pessoa acusada? Qual é a história realmente que vai envolver aquele garoto? E é impossível a gente não se interessar por um caso desses, já que no primeiro episódio a gente vê o Anthony ligando pro 911, ligando para a polícia e avisando que tinha atirado 3 vezes no seu pai e estava lá na calçada esperando a polícia chegar. Simplesmente, sem esboçar reação nenhum, choque nenhum, e ele é levado preso sem também entender o porquê que ele estava sendo preso. Ele tinha na sua mente que realmente aquilo foi por defesa própria, mas até provar isso para a polícia, para a justiça, foi um pouco complicado. Todo o histórico do Anthony, da sua família, teve que ser levantado para compreender o tipo de abuso que esse garoto sofreu durante a sua vida. E é aí que a gente tem os paralelos com A Garota da Foto. Para você que não assistiu, eu recomendo muito que tu assista, tem vídeo aqui no canal falando sobre ele. E vai trazer muitas coisas semelhantes ali em questões de desaparecimento, de sequestro, de abuso e de violência, no caso aqui deste documentário psicológico. E é aí que eu gosto. Até o final do segundo episódio, a gente tem muito disso, de levantar suposições e de compreender como o abuso psicológico ele pode ser tão ou mais nocivo que um abuso físico. E as pessoas tendem a não levar aquilo a sério, a não compreender, exatamente porque tu não tem provas físicas daquela violência. Assim como a gente tem também relatos das pessoas que conviveram com o pai do Anthony, as mulheres que passaram pela vida do pai do Anthony, que sofreram violência doméstica muito severa. E como elas se sentiram oprimidas e como elas se sentiram abandonadas pela justiça diante as suas próprias acusações naquele homem, sabe? É sempre difícil, é sempre um trauma ainda maior tu ter que estar constantemente provando que sofreu uma violência. E quando isso recai numa criança, que no caso era o Anthony pequeno, e que se sentiu por muito tempo acuado naquele ambiente violento, o que a mente dele, o que ele foi capaz de fazer para escapar daquilo. Então são questões morais e questões realmente de valor, da gente ter empatia pelo outro, da gente compreender a dor do outro, para a gente seguir nessa história. Infelizmente, o documentário no último episódio, ele recai muito para aquela parte talvez mais jurídica, mais realmente da questão
de tu ter o julgamento de como o Anthony vai ser exposto, como que ele vai conseguir se defender, precisava de relatos de outras pessoas. E foi um garoto que foi extremamente isolado desde pequeno pelo aquele homem, pelo seu pai. Ele não frequentava escola, ele não tinha amigos, ele tinha uma educação muito rasa, o que fazia ele não compreender muitas coisas, o que fez tudo isso junto ocasionar naquela tragédia que foi ele matando seu pai com 3 tiros. Mas o último episódio ele acaba sendo esticado e talvez até desnecessário na maneira que foi abordado, porque a gente perde elementos principais ali para compreender um pouco mais o Anthony. Mas é um caso muito recente. Foi uma violência muito recente, foi um crime muito recente. Daí acaba que eu não gosto tanto do documentário exatamente para essa parte final, comparado com A Garota da Foto, que ele é um filme, né, de 1h e pouco, 1h30, e que ele consegue ser mais sucinto e abordar o tema da violência, do assédio moral, e no caso lá da Garota da Foto, do assédio sexual, de uma maneira mais profunda. Ele quer fazer tipo um De Volta para Sua Casa no último episódio, sabe? Fazendo toda a relação do Anthony com a sua mãe biológica, né? Porque a gente vê que ele foi tirado da mãe, que teve toda uma coisa ali bem complicada no meio, quando ele tinha 7 anos e foi morar com o pai. Sabe? Aquilo acaba deixando ruim o final do documentário e talvez faça com que tu não goste tanto assim da história e não compreenda ela da maneira que deveria. Mas pode ser que aconteça o que aconteceu lá em A Garota da Foto, das pessoas vindo aqui ou que viu o documentário e acusar e botar o dedo na mãe do garoto, né? Ela abandonou ele, deixou ele ficar com o pai, né? Ela é culpada também. Mas o segundo episódio, que é o melhor episódio do documentário, ele deixa muito claro o quanto a violência doméstica, ela deixa a pessoa tão à mercê do outro, tão vulnerável, que simplesmente, às vezes, a pessoa não consegue fazer nada. Então, eu acho que o documentário acerta muito quando ele trata desse tema da empatia, de compreensão desses tipos de violência que às vezes não deixam marca, mas que desestruturam totalmente a pessoa por dentro. E faz com que eu deixe aqui a dica para você assistir Eu Matei Meu Pai e descobrir um pouco mais da história do Anthony e até mesmo da família materna do Anthony, o quanto a violência ela pode ser passada de uma geração para outra num ponto em que tu acha normal sofrer aquela agressão. O documentário estreou essa semana na Netflix. Se você já assistiu, me conte aqui nos comentários o que você achou. Se viu A Garota da Foto, da mesma diretora deste documentário. Não se esqueça de deixar um likezinho e se inscrever no canal, que eu sempre falo um pouquinho sobre as estreias de documentário aqui. Beijos e até a próxima.